Oi, irmãos, da paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero mostrar para vocês dois textos, um em Mateus e um em Marcos. Estão falando do mesmo acontecimento, estão narrando a mesma passagem, porém, os dois textos vão falar de maneira um pouco diferente. Vou estar lendo, vou estar botando aqui também para vocês estar vendo, e depois eu quero comentar sobre isso. O primeiro texto a gente encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Olha o que Mateus fala. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Essa foi a narrativa, como a gente viu, pelo ponto de vista de Mateus, como ele narrou. Agora a gente vai ver o mesmo acontecimento, a mesma passagem bíblica, pelo ponto de vista de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Como a gente pode ver, os dois textos estão narrando a mesma coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção para nós é que quando falou do Senhor Jesus, Mateus chamou ele de filho do carpinteiro. Falou que a multidão olhava para ele e falava, o filho do carpinteiro. Marcos vai se referir ao Senhor Jesus como carpinteiro. Falar que a multidão olhou para ele e falou, carpinteiro. Então, quem está certo? Mateus, de falar que a multidão chamava o Senhor Jesus de filho do carpinteiro, ou Marcos, de falar que a multidão chamava o Senhor Jesus de carpinteiro. E o principal, né? Quem errou na narrativa? Mateus ou Marcos? E se está errada a narrativa, será que é só essa parte que está errada? Bom, vamos lá. É óbvio que nenhum dos dois errou. Estamos falando da Bíblia, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, é óbvio que a Bíblia está certa. A Bíblia estando certa, a Bíblia é isso aqui, ó. Toda a Bíblia, não é só o livro de Marcos, não é só o livro de Mateus, de Lucas, a Bíblia é isso aqui e está certa, logo, nem Mateus, nem Marcos errou. Porém, às vezes esse tipo de acontecimento, duas pessoas narrando a mesma história, porém um pouco diferente um do outro, pode confundir a cabeça de quem está lendo e falar. Qual é a história verdadeira? Como que aconteceu? Chamavam o Senhor Jesus de carpinteiro ou chamavam o Senhor Jesus de filho do carpinteiro? Bom, como eu falei, a Bíblia é isso aqui, todos os livros juntos. E é todos os livros juntos que a gente tem que ler e meditar. Por que às vezes Mateus vai falar algo que Marcos não falou ou que ele falou diferente? É bem simples. A Bíblia, uma parte complementa a outra. Não é que um está certo e o outro está errado. Os dois estão certos. Porém, vai ter parte que Mateus vai destacar e Marcos não destacou. Vai ter parte que Marcos vai destacar que Mateus não destacou. E isso também vai para Lucas, para João, para toda a Bíblia. Isso só prova que a gente tem que ler toda a Bíblia para a gente realmente entender o que Deus quer falar com a gente. Quanto mais a gente lê, mais detalhes a gente tem, mais informação a gente tem, mais a gente aprende da Bíblia. E para não ficar nenhuma dúvida sobre esse caso aqui, umas pessoas olham e falam, é o filho do carpinteiro. E outras pessoas olham e falam, ele é o carpinteiro? Vou dar um exemplo que acontece comigo. Quando eu era menor, eu era adolescente, eu vendia pão na rua. Meu pai também vendia pão na rua. Eu, Jurandir, eu era conhecido por algumas pessoas como padeirinho, porque eu era menor, então padeiro, vendendo pão na rua, mas eu era pequeno, padeirinho. E meu pai era conhecido como padeiro. Os vizinhos, no modo geral, tinha uns que olhavam para mim e me chamavam de padeirinho. Tinha uns que olhavam para mim e me chamavam de filho do padeiro. Seja padeirinho ou filho do padeiro, se referindo a mim. Se eu fosse um pouquinho maior, talvez eu não fosse padeirinho, eu fosse padeiro. Uns iam me chamar de padeiro e outros de filho do padeiro. A mesma pessoa. Uns vão olhar e vão falar, ah lá, aquele dali é o padeiro. Outros vão olhar e vão falar, ali, aquele dali é filho do padeiro. Então, provavelmente o que estava acontecendo, no meu entender, que por ser uma multidão, algumas pessoas da multidão olhavam para o Senhor Jesus e comentavam, não é ele o filho do carpinteiro? Uma outra parte da multidão olhava para o Senhor Jesus e comentava, não é ele o carpinteiro? Entendeu? Mateus pegou um lado, Marcos pegou outro. Até porque se fosse narrar cada detalhe, cada palavra que foi usada, cada vírgula, uma Bíblia não seria o suficiente. E a própria Bíblia fala isso, que se fosse narrar bem detalhado tudo que o Senhor Jesus viveu, não teria livro para poder escrever tudo que o Senhor Jesus fez. Então, a Bíblia é um complemento. O que Mateus falou, talvez Marcos não falou, talvez Lucas não falou, e por aí vai. Então, não tem um que está errado e um que está certo. Os dois estão certos. Conseguiu entender? A Bíblia não vai se contradizer, porque a Bíblia foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. Não é um está certo e o outro está errado. Os dois estão certos, os dois estão falando da mesma passagem, do mesmo acontecimento, porém são dois pontos de vista diferentes. Um vai pegar mais para um lado e o outro para o outro. Porém, os dois estão falando a verdade. Quer uma prova final para você examinar? Pensa que você, com um amigo ou uma amiga tua, vai na igreja.
Quando acabou o culto, vocês vão contar para uma terceira pessoa como que foi o culto. Você acha que você e a pessoa que foi na igreja contigo, vocês dois, vai falar exatamente as mesmas palavras? Vai narrar exatamente a mesma coisa? Não. Talvez você pegue, quando for falar de um hino, fala do hino A, e a pessoa fala do hino B. A pregação normalmente é meia hora. Talvez você pegue alguns pontos que a pessoa que foi contigo para o culto não vai pegar aqueles pontos, vai pegar outros pontos. Talvez você conversando com outra pessoa, você fale sobre alguém que ficou levantando para ir toda hora beber água. E a pessoa que foi no culto contigo não prestou atenção nessa parte. Vai falar sobre o pregador que pregou e contou um testemunho da vida dele. Tá entendendo? Vocês dois vão narrar o mesmo culto de maneira diferente. E não é que um mentiu e o outro falou a verdade. Os dois vão estar falando a verdade. Porém, um vai destacar uma parte e o outro a outra parte.